Vamos lá, gente, retornando. Bom, eu vou retornar explicando novamente esse último exercício, tá certo? Para a gente dar continuidade. Outra coisa, vocês não precisam estar copiando todos os slides, não. Só o praticando que requer que vocês copiem para me dar um retorno se vocês estão entendendo ou não entendendo. Tá ok? Bom, porque isso aqui vai ficar, a aula vai ser gravada, né? Está sendo gravada e vai ficar disponível na plataforma para vocês. Outra coisa, às terças e quintas-feiras, das 2 às 16, eu estou tirando dúvida na plataforma. Vocês podem proceder com as dúvidas durante a semana e durante esse horário eu respondo. Tá ok? Então vamos lá. Outra coisinha, quando vocês tiverem dúvidas com relação aos exercícios, eu gostaria que vocês fossem bastante pontuais com a dúvida, porque vocês encaminham, por exemplo, uma questão inteira, esperando que eu responda uma questão inteira. Não pode ser assim, ok? Então, eu tenho que proceder com dúvidas, tá? Então, terças e quintas-feiras, das 2 às 16, eu estou lá na plataforma online para tirar dúvidas com vocês, tá ok? Vamos lá. Então, novamente, vamos ao Praticando 4. Vamos voltar com a explicação do Praticando 4. O Praticando 4, nós temos dados do tipo quantitativos, eles são dados não agrupados em classes. Nós temos 7 elementos, né? 7 elementos de uma amostra. Então, como é que eu faço a amplitude? Eu pego o maior elemento menos o menor, dá 10. A variância, eu vou utilizar a variância, o S ao quadrado, que é a variância amostral. Então, para eu calcular a variância amostral, eu tenho que identificar quanto vale esse numerador aqui. Então, cada x desse aqui é um elemento da minha amostra. Bom, mas eu preciso calcular a média. Como é que eu faço a média? Nós já havíamos fazendo. Anteriormente, nós havíamos feito. Como é que eu faço a média? Eu somo 2, mais 3, mais 5, mais 6, mais 6, mais 8, mais 12. E divido pela quantidade, que no caso é 7. Vou encontrar a média 6. Então, eu vou fazendo. Aí, eu vou fazer 2 menos a média, que no caso é 6, ao quadrado. Está aqui, ó. Então, dá 4, dá menos 4 ao quadrado, 16. 3 menos 6 ao quadrado, 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado, 9. 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado, 1. 6 menos 6, nós temos 2 vezes, né? Que isso acontece 2 vezes. Então, 6 menos 6 dá 0 ao quadrado, continua sendo 0. 8 menos 6 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Está aqui. E o último é 12 menos 6 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Vou dividir por 7 menos 1. 7 menos 1, porque nós estamos com a variância da amostra. Então, dá 6. 7 menos 1, 6. Faço essa continha, resulta no 11. Então, 11 é a nossa variância. Como é que eu calculo o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Dá 3,3166. Vocês podem usar a aproximação para 2 ou 3 casas decimais. Fiquem à vontade. Prosseguindo, a gente tem que andar um pouquinho mais rápido, porque eu gostaria de ministrar todo o conteúdo, tá? Mas eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas eu vou tentar me ater exatamente às informações mais importantes para vocês. Agora, nós estamos com dados agrupados. Como é que eu vou fazer as medidas de dispersão para dados agrupados? Que é as informações mais polêmicas, né? Então, nós temos a frequência absoluta, que é a contagem das observações por classe. Nós temos a frequência acumulada, que eu vou somando classe a classe. Lembrando que aqui está errado, né? Que já consertaram aí. E tenho que calcular a média de cada classe. Como é que eu faço a média de cada classe? Recapitulando.
143 mais 151 dividido por 2, dá 147. Mais uma vez, como é que eu faço a média da segunda classe? 151 mais 159 dividido por 2, 155. E procedo com a nossa continha. Muito bem. Vou guardar essa coluna. Agora, eu preciso calcular o produto entre a frequência absoluta e a média da classe, tá? Para eu encontrar exatamente a média para dados agrupados. Então, eu vou fazer 1 vezes 147, dá 147. 2 vezes 155, 310, como a gente já havia feito. O outro, por exemplo, a última classe, 9 vezes 187, 1.683. Ok? Faço isso, somo e encontro esse valor. Ok? Então, nós já vimos que a média para dados agrupados vai ser quem? 8.801 dividido pela quantidade de elementos, que no caso é 51. Então, eu vou ter o meu x barra, pequenininho. Bom, mas aí eu também preciso da frequência relativa para podermos nós calcularmos a variância. Como é que eu faço a frequência relativa? Lá do iniciozinho, eu pego a frequência absoluta de cada classe, que é essa aqui, ó, 1, e divido pela quantidade, que é 51. Então, dá 0,020. A segunda classe, 2 dividido por 51. Dá 0,039, com aproximações, tá ok? A terceira, 11 dividido por 51. Dá 0,216. Faço isso para todas as classes. Como eu não estou trabalhando com porcentagens, é por isso que isso aqui dá 1. Se eu estiver trabalhando com porcentagem, seria 100. Ok? Muito bem. Mas aí eu preciso aumentar mais essa tabela. Eu preciso calcular o ponto médio de cada classe ao quadrado e multiplicar pela frequência relativa, que a gente acabou de calcular. Vai só aumentando a nossa tabela. Então, eu vou fazer essa quantidade aqui, ó, ao quadrado, 147 ao quadrado, vezes essa aqui, 0,020, dá 432,18, ok? Depois, para a segunda classe, 155 ao quadrado, vezes 0,39. Dá essa quantidade aqui. Vou fazer isso para todas. Vejamos para a última. 187 ao quadrado, vezes 0,176. Aí eu tenho essa quantidade aqui. Certinho? Vamos lá. A título de exemplo, nós estamos calculando a variância da população. Tá? Então, vamos lá. Como fica? Como é que fica a variância para dados agrupados? Vai ser a soma, que é esse valor aqui. Que é esse valor? É dessa continha aqui, ó, que a gente já fez, que é 147 ao quadrado vezes essa quantidade, aí dá essa. 155 ao quadrado vezes essa, que dá essa. Tá ok? Então, essa soma aqui, que é essa aqui, ó, menos 172,56. 172,56 é o nosso x barra para dados agrupados, tá? O nosso x barra é quem? Vamos lá. X barra vai ser, vou voltar aqui o slide. Vai ser essa quantidade aqui, ó, 8.801, 8.801 dividido por 51. Aí dá essa quantidade. Vou ter que elevar ao quadrado, tá bom? É como se calcula a média para dados agrupados.
O que eu tenho que fazer? 8.801 dividido por 51. Então, para eu achar a variância, que vai coincidir com a variância populacional e amostral aqui, eu faço essa soma, que é essa aqui, ó. A soma dessa coluna aqui, ok? Menos a média ao quadrado. Resulta em 87,7584. Depois eu calculo o desvio padrão. O desvio padrão continua sendo o mesmo. Da mesma forma que a gente calcula para dados agrupados e não agrupados, que é a raiz quadrada da variância. Muito bem. Nós temos agora o praticando 5. Vamos considerar a terceira questão da atividade 1, que a gente já tem. Como é que a gente calcula a variância? Tá? Eu vou fazer aqui juntamente com vocês como é que calcula. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o ponto médio de cada classe. Depois, eu preciso, aqui é o NI, né? Depois, eu faço o NI vezes o XI. Isso aqui me produz a média. Eu vou encontrar um resultado aqui, ok? Depois, eu preciso calcular o XI ao quadrado vezes o FI. Essa soma aqui vai me ajudar a calcular a variância. Então, vamos ver como é que ficou. Ficou assim, ó. Como eu faço o ponto médio de cada classe? 4 mais 8 dividido por 2 dá 6. Então, ponto médio 4, 8 vai ser o 6. O ponto médio da classe, que tem limites 8 e 9, vai ser 10. O ponto médio da classe de 12 e 14, eu faço 12 mais 16 dividido por 2, 14. Depois, 16 mais 20 dividido por 2, 18. 20 mais 24 dividido por 2, 22. Ok? Então, aqui nós temos o ponto médio de cada classe. Mas eu preciso do FI, do XI, FI, né? Ah, ok. Aqui eu só tenho uma frequência relativa. Então, como é que eu faço? Eu faço XI vezes FI. Então, fica 6 vezes... Vai ficar 6 vezes 0,28. 1,68. 10 vezes 0,33. 3,33. 0,22 vezes 14. 3,08. Tá? Novamente, a variância aqui vai se confundir, vai ser a mesma para a variância populacional e para a variância amostral, tá bom? Para dados do tipo não agrupados. Certinho? Porque você está fazendo sobre todas as informações da tabela. O que vai diferenciar se é N-1 ou não é exatamente de onde você retirou seu banco de dados. Ok? Então, eu vou só voltar aqui um instantinho. Aqui, ó. Esse slide aqui. Eu havia até comentado. Vamos fazer aqui, ó, a título de S2, de exercício, de didático. Mas o S2 aqui vai se confundir com o com o sigma 2, vai se confundir com o S2. Porque o que vai determinar se é uma amostra ou não, é exatamente o que você coletou. Tá ok? Então, aqui você não teria que dividir por N-1, porque é necessário que você tenha somente a soma dessa coluna. Ok? Então, aqui, o sigma ao quadrado se confunde com o S ao quadrado. Certinho? Vamos lá. Bom, esse exercício que está lá na lista de vocês estava pedindo a média, então a gente vai fazer aqui, ok? Então, nós paramos onde? Eu preciso do ponto médio de cada classe, já foi feito. Ok. Faço
o ponto médio vezes a frequência relativa. Então, eu faço 0,28 vezes 6, 1,68. E assim sucessivamente. Eu estava na quarta. 0,14 vezes 18 dá 2,52. 0,03 vezes 22, 0,66. Se eu somar isso aqui tudo, dá 11,24, que é exatamente o meu x-barra. Então, o x-barra aqui é a nossa média, dá 11,24. Eu não preciso dividir por nada, tá? Porque o que acontece? Quando você faz a média para dados agrupados, você faz assim, né? Somatório do ponto médio, NI, dividido por N. Esse aqui é o ponto médio. Ok? Quando a gente procede com as contas. Então, eu faço ponto médio vezes a frequência absoluta. Só que se vocês olharem bem aqui, nós não temos a frequência absoluta, nós temos a frequência relativa. Que é exatamente quem? Essa quantidade aqui, ó. O FI. Então, o meu x-barra, o meu x-barra vai ser somatório de XI, F, I. Ok? Novamente, eu tenho dados não agrupados. Como é que eu procedo com a conta? Se eu tenho a frequência absoluta, eu faço o ponto médio de cada classe, vezes a frequência absoluta de cada classe, somo tudo e divido por N. Mas, aqui no exercício, nós temos a frequência relativa. Então, como é que eu procedo com a conta para o x-barra? A explicação está aqui. XI, ponto médio, NI, frequência absoluta, N, frequência, número de dados totais, certo? Só que essa quantidade aqui, ó, novamente, é o FI. Então, basta que eu faça o quê para calcular o meu x-barra? O ponto médio vezes a frequência relativa. Somo. Então, 11,24 é exatamente o meu x-barra. Certinho? Bom, só que para calcular a variância, eu preciso do ponto médio ao quadrado. Vamos lá. Então, eu vou fazer quem? O ponto médio ao quadrado vezes a frequência relativa. Então, eu faço 6 ao quadrado vezes 0,28. Está aqui. Depois, 10 ao quadrado vezes 0,33. Está aqui. 14 ao quadrado vezes 0,22. 18 ao quadrado vezes 0,14. E o último, 22 ao quadrado vezes 0,03. 14,52. Vou somar. Deu essa quantidade. 146,08. Bom, eu já tenho uma média. Está aqui. Então, eu vou pegar o resultado dessa coluna, que é a soma. Vou fazer a média ao quadrado e depois fazer a diferença. Tá bom? Então, aqui vai dar 19,7424. Novamente, o sigma ao quadrado. O sigma ao quadrado e o S ao quadrado se confundem, tá? A variância amostral com a variância populacional. A diferença vai ser, novamente estou explicando, vai ser a origem do seu banco de dados. Se isso aqui é uma amostra, então você vai ter um S ao quadrado. Se isso aqui é dados de uma população, então você vai ter o seu sigma ao quadrado. Ok? Só questão de nomenclatura. Bom, mas aí o que é que eu quero depois? Eu quero o desvio padrão. Como é que eu faço o desvio padrão? Eu pego essa quantidade aqui e calculo a raiz quadrada.
Muito bem. Agora vamos para a unidade 2. Introdução à probabilidade, distribuições discretas e contínuas. Então, novamente, a disciplina de estatística. Só de probabilidade, no curso de estatística, nós teríamos 2 disciplinas de 90 e mais outras atividades que devem ser de 60, até a gente vasculhar toda a probabilidade. Só que o nosso caso aqui é estatística. A probabilidade vai ser só o mecanismo que a gente vai utilizar. Tá bom? Outra coisa, vocês devem ter assistido a aula da unidade 2, sobre as distribuições discretas e contínuas. As distribuições discretas, elas são inúmeras, as distribuições contínuas também. Então, a gente vai ver somente algumas discretas e principalmente a contínua, que é a distribuição normal. Tá? Então, na literatura, existem outras distribuições. Muitas outras. Então, a disciplina aqui é somente uma introdução à estatística. Só que não pode ser uma estatística de ensino médio, porque nós estamos num grau maior. Tá? Então, exige mais um pouquinho de vocês. A graduação requer esses conteúdos, então a gente vai ficar focado nesses conteúdos, mas com base em estatística. Ok? Então, para aqueles que não gostam de probabilidade, que sentem uma certa dificuldade, fiquem tranquilos. Vamos lá. Probabilidade. Bom, para eu estudar estatística, eu preciso entender algumas coisas de probabilidade. Ok? Probabilidade, ela envolve experimentos aleatórios. Então, o experimento aleatório, se você fizer 1, 2 ou 3 vezes, você vai conseguir resultados distintos. Então, você não consegue prever, tá? Então, esse é um experimento, isso é uma característica de experimento aleatório. Então, o aluno ele tem que entender o que é aleatório e o que é determinístico. Tá bom? Então, o que é aleatório? É o que a probabilidade geralmente aborda. Bom, dentro de probabilidade, nós temos alguns conceitos básicos. Então, vejamos, o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Porque o que a gente faz em estatística? Você quer estudar um determinado... Tá, então vamos voltar para a área da administração. Você quer estudar, por exemplo, o comportamento do mercado financeiro. Tá? Então, o seu conjunto de resultados possíveis aqui não vai ser indivíduos, né? Então, vão ser números que estão associados a dados financeiros. Então, todo o conjunto de dados financeiros vai ser seu espaço amostral. Um outro exemplo bem típico. Você joga uma moeda para cima, tá? Supondo que a moeda é honesta. Então, você tem o espaço amostral. Quais são? Cara ou coroa. Tá, ok? Se você jogar 2 vezes, vai ser que tipo de espaço amostral? Você vai ter 2 caras, 2 coroas, uma cara, uma coroa e uma cara. Ok? Se você vai jogar um dado, então o conjunto de todos os resultados possíveis para um dado, para o experimento aleatório, um dado é o quê? As faces dos dados. Ok? Bom, essa parte de experimento, de espaço amostral é muito importante porque o aluno tem que conseguir abstrair qual é o conjunto de resultados possíveis, tá? De um experimento aleatório. A outra definição, a outra informação é sobre os eventos. Então, todo subconjunto de um espaço amostral são chamados de eventos aleatórios, tá? Então, aleatório para nós é aquilo que você não consegue determinar, não consegue prever. Isso é aleatório. Muito bem. Estamos craques, né? Então, vamos lá para o praticando 1. Eu vou ler e eu gostaria que vocês imediatamente respondessem. Tá ok? Vamos lá. Eu vou escrever falso ou verdadeiro para as seguintes afirmações. Novamente, vocês não precisam copiar isso, tá? Bom, verdadeiro ou falso? Um experimento aleatório pode fornecer diferentes resultados? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Estou aguardando. Um experimento aleatório pode fornecer diferentes resultados? Verdadeiro, Cocal. Vamos lá. Mais alguém? Vamos lá, Apolos.
Muito bem. Depois a gente confere. Muito bem. O item D. Os batimentos cardíacos de diferentes grupos, de diferentes indivíduos, pode ser considerado aleatório? Novamente, os batimentos cardíacos de diferentes indivíduos pode ser considerado aleatório? Isso no item B. Muito bem. Falso, por quê? Batimentos cardíacos de diferentes indivíduos podem ser considerados aleatórios. Por que é falso? Alguém respondeu. Todos responderam aqui verdadeiro, né? Então foi unânime. Muito bem. Aqui eu estou vendo que teve gente que respondeu falso e verdadeiro. A gente vai conferir e explicar cada item. O item C. Muito bem. Vamos lá, item C? C. A escolha por uma determinada roupa ao sair de casa pode ser considerada aleatória? Vamos lá? A escolha por uma determinada roupa ao sair de casa pode ser considerada aleatória? Não, falso, muito bem. Falso. Verdadeiro pode ser considerado? Teve gente que respondeu verdadeiro. E teve Paulo que respondeu falso. Não, a gente vai já conferir. Joga-se um dado várias vezes. Esse experimento é aleatório, verdadeiro ou falso? Item D. Valendo. Muito bem. Foi unânime, né? Verdadeiro. E o último item. Um objeto em queda livre pode ser considerado aleatório? Valendo. Item E. Um objeto em queda livre pode ser considerado aleatório? Um falso, outro verdadeiro. Surgiu um verdadeiro e um falso. Vamos lá, tirarmos as dúvidas. Um experimento aleatório pode fornecer diferentes resultados? Sim, pode oferecer. Pode oferecer diferentes resultados. É por isso que é utilizada a terminologia aleatória. Você não consegue prever. Tá ok? Bom, os batimentos cardíacos de diferentes indivíduos podem ser considerados aleatórios? Podem. Inclusive, o batimento cardíaco de um único indivíduo. Basta que ele esteja em situações diferentes. Por exemplo, você está em uma calmaria. Seu batimento cardíaco é 1. Agora, você está correndo. Seu batimento cardíaco é outro. Você está correndo hoje, correu ontem e vai correr amanhã. Se você medir isso, será diferente. Então, os batimentos cardíacos de diferentes indivíduos podem ser considerados aleatórios, inclusive de um único indivíduo também, em circunstâncias diferentes. Então, é verdadeiro. A escolha por uma determinada roupa ao sair de casa pode ser considerada aleatória? Não. Porque qual é o critério de escolha para a roupa? Então, você já está dizendo, você escolhe. Você usa um critério de seleção de roupa. Isso aqui não é aleatório, é determinístico. Ok? Então, é falso. Joga-se um dado várias vezes. Experimento aleatório? Ótimo. Isso aqui é verdadeiro. Foi unânime, né? Um objeto em queda livre pode ser considerado aleatório? Não. Um objeto em queda livre, ele não é aleatório, é um experimento determinístico. Nós conseguimos, inclusive, calcular a velocidade e o ponto de impacto no chão. Tá? Professora, mas eu peguei um objeto e joguei ele para cima. Eu não sei onde vai cair. Você não sabe, mas é possível calcular o ponto de impacto e a velocidade. Ok? Isso a física explica. Então, isso aqui não é aleatório. Falso. Certinho? Então, um experimento aleatório pode fornecer diferentes resultados. Então, se você tem diferentes indivíduos, ou um indivíduo em várias circunstâncias, o batimento cardíaco dele é considerado também aleatório. A escolha por uma determinada roupa? Não.
Ah, professora, mas eu escolhi de forma aleatória. A terminologia aleatória em estatística vai muito além de qualquer coisa, certo? Joga-se um dado, experimento aleatório. Objeto em queda livre, não é aleatório. Muito bem, meninos. Muito bem, polos, né? Probabilidade. Então, vamos dar continuar aqui. Exemplos de espaço amostral. Como eu havia falado, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Vamos lá. Eu vou jogar uma moeda. Um lançamento de uma moeda. O espaço amostral é construído sob experimentos aleatórios. Vou lançar uma moeda. Qual o conjunto de resultados possíveis? Cara, coroa. Tá? Possui 2 eventos simples. Vou lançar um dado. As faces dos dados irão compor o espaço amostral. Face 1, A2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos 6 eventos simples. Lançamento de uma moeda e de um dado. Então, vai ser cara, face 1, cara, face 2, coroa, face 1, coroa, face 2, e por aí vai. Nós temos 12 eventos simples, ok? Lançamento de uma moeda e de um dado. Então, tudo bem com o espaço amostral? Quero ouvir um ok. Aliás, lê um ok. Vamos lá? Tudo bem com o espaço amostral? Ok? Simples, né? Determinarmos? Muito bem, então. Isso. Ok. Praticando 2. Praticando 2. Nós temos uma fábrica de automóveis fornece veículos com transmissão de 2 tipos. Automática e manual. Com e sem ar-condicionado. Então, eu vou chamar automática de A, manual de M. Com ar-condicionado, vou chamar de C. E S, sem ar-condicionado. O que o exercício pede? Escreva o espaço amostral para os tipos de veículos. Certinho? Novamente. O fabricante de automóveis fornece veículo. Não precisa vocês copiarem, só pega as informações do slide, que vai ficar aí para vocês. A de automático, né? Fornece veículos com transmissão de 2 tipos, automático e manual. Automático A, manual M. Com e sem ar-condicionado. Com, vou representar por C, e S, sem ar-condicionado. Quem é o espaço amostral para os tipos de veículos? Vamos lá? Eu vou dar 3 minutinhos para fazer. 3 minutinhos, vamos lá. Vou ficar aguardando. 3 minutos. Muito bem. Eu estou vendo aqui que muitos já responderam. Assunção do Piauí, Jardim do Mulato, Jerumenha, Currais, Cajuri da Praia. Muito bem. É isso mesmo. Isso mesmo. Bom, há uma diferença entre solicitar a quantidade de elementos do espaço amostral e especificar os elementos do espaço amostral. O que vocês fizeram estão certinho, tá? Então, no espaço amostral, nós teremos 4 elementos. Quais são eles? Bom, eu fiz assim. O carro, ele pode ser automático. Ele sendo automático, ele pode vir com ar-condicionado e sem ar-condicionado. Ok? Bom, mas ele pode ser um carro manual e vir, muito bem, Bertolinha, com ar-condicionado e sem ar-condicionado. Então, quem é o espaço amostral? É um carro automático com ar-condicionado, é um elemento, é um carro automático sem ar-condicionado, é um carro manual com ar-condicionado ou um carro manual sem ar-condicionado. Esse é o nosso espaço amostral. Muito bem, estamos de parabéns. Certinho? Não teríamos nenhum problema em escrever o espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, o carro ele é automático com ou sem ar-condicionado, ou ele é manual com ou sem ar-condicionado.
Muito bem, estão de parabéns. Ótimo. Alunos aplicados é assim mesmo. Operações com eventos aleatórios. Então, vamos brincar um pouquinho de conjuntos. A interseção de dois eventos. Isso aqui tem lá na outra aula da plataforma. Mas eu resolvi recapitular por causa das dúvidas que foram surgindo durante o mês de outubro. E alguns foram me perguntando no chat. Então, operações com eventos aleatórios. Eu tenho a interseção B. Isso aqui só ocorre, a inter B, se ambos ocorrem. Então, são os elementos que estão em A e estão em B. Ok? Isso não muda a definição que a gente vem vendo desde o ensino fundamental. A união de dois eventos. A união B. Essa união ocorre se pelo menos um deles ocorre. Se ocorrer A ou ocorrer B, a união também ocorre. Ok? Então, a união dos eventos, como a gente aprende, são todos os elementos que estão em A, unido com os elementos que estão em B. Eventos mutuamente exclusivos ou disjuntos. E esse nome na literatura quer dizer o quê? É quando você faz a interseção entre dois ou mais conjuntos e a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, é porque esses conjuntos são disjuntos ou mutuamente exclusivos. Ok? Então, muito cuidado quando vocês forem escrever vazio. Vazio, você pode usar essa simbologia do φ, ou assim, né? Somente. Muito bem. Então, mutuamente exclusivos ou eventos disjuntos. A interseção é vazia. E temos o complementar. Bom, o complementar de B com relação a A é quem? É A menos B. São todos os elementos que estão em A e não estão em B. Então, é o complementar de B. A gente escreve assim, ou assim. Então, B complementar são todos os elementos que estão em A, tá aqui, ó, e não estão em B. Muito bem. Esse é o nosso B complementar. B barrinha ou B elevado a Czinho. Ótimo. Ok. Eu quero ler um ok de vocês. Tudo bem? Com operações de eventos aleatórios? Tranquilo, né? Isso é bastante tranquilo. Muito bem. Praticando 3. Nós temos dois conjuntos, A e B. Esses dois conjuntos formam o nosso espaço amostral. O espaço amostral é... Qual o resultado em notação de conjuntos? Ok? Porque muitos podem fazer em diagramas. Tudo bem. Mas em notação de conjunto é mais científico. Então, vocês podem utilizar o diagrama para construir a resposta para o item A, B e C. Então, vejamos. Você tem dois conjuntos. O espaço amostral só tem esses dois conjuntos, A e B. Qual é o resultado em notação de conjunto? Tal como está aqui. Para as seguintes operações. O que é que dá A complementar interseção A? O que é que dá A complementar união A? E A complementar união B complementar. Tá ok? Vamos lá com mais 3 minutinhos para vocês praticarem. Ok? Vou deixar aqui. 3 minutinhos. Vamos ver como ficaram? Vamos lá. Solução 3, né? A complementar interseção com A. Bom, se você fizer o complementar de A, interseção com o próprio A, só vai dar vazio. Muito bem. Agora, se você fizer o complementar de A com o próprio A, só vai dar o conjunto no espaço amostral completo. Então, você teria assim, ó. O A e o B. Eles completos dão um
o espaço amostral, que só tem 2 eventos, 2 conjuntos. Então, vamos fazer o complementar de A. É tudo que está em A, em B e não está em A, né? Então, tá aqui, ó, complementar de A. Esse é o complementar de A. União com A. Vou unir com A. Vou fazer de laranja. O A é esse completo aqui, ó. Tá? Então, só pode dar o espaço amostral completo. Muito bem. Agora, eu tenho A, tenho B. Eu quero o complementar de A. Vamos lá, o complementar de A está aqui. É esse aqui. Então, aqui é A complementar. E o B complementar? São os elementos que estão em A e não estão em B. Então, esse aqui é B complementar. Essa união dá quem? Dá esses elementos que estão aqui e os elementos que estão aqui. Ou seja, apaguei. Eu faço de novo. A e B. A complementar. Está aqui. Eu havia apagado. A complementar. B complementar. B complementar. Bom. O que dá essa união? Então, a união de A complementar com B complementar. Essa região aqui que eu acabei de achurar de vermelho. Bom, mas isso que está achurado de vermelho, nada mais é do que o complementar da interseção. Então, o que é o complementar da interseção? É tudo que está fora da interseção. O que está fora da interseção? O A complementar e o B complementar. Ok? Então, era só o título da gente abstrair um pouquinho. Bom, então, se você quiser calcular, né, o que dá o A complementar com A, só vai dar vazio, novamente. A, B. O A complementar está aqui. União com interseção com o A. Qual a interseção aqui? Vazio. Tá? Agora, se você fizer a união, dá todo o espaço amostral. A complementar com o A complementar com o A. O A é tudo isso aqui, ó. Então, vai dar o próprio E. Ok. Então, a definição clássica de probabilidade. Bom, aqui é importante a gente saber a definição clássica de probabilidade para a gente proceder com os nossos estudos em estatística, né? Quando chegar mais próximo de estudos sobre as distribuições. Então, a frequentista diz assim, a definição clássica, né? A frequentista diz assim, se um evento A de um espaço amostral é finito tem uma quantidade finita de elementos, é equiprovável. O que quer dizer equiprovável? Cada evento do espaço amostral tem a mesma probabilidade de acontecer. Um exemplo é nós termos, joga-se um dado, que é um espaço amostral? 1, 2, 4, 5 e 6, que são as faces dos dados. Então, qual a probabilidade da face 1? 1/6. A face 2, 1/6. Face 4, 1/6. Então, esse aqui é um espaço finito equiprovável. Então, se você tem um evento A, num espaço finito equiprovável, que tem a mesma probabilidade de
de ocorrência para cada um dos eventos. Define-se a probabilidade do evento A como? Então, quem é o nosso P de A? P de A é o número de casos favoráveis a A dividido pelo número de casos possíveis. Tá? Então, vejamos. Vou copiar aqui novamente, ó. Faces dos dados. 5 e 6. Digamos que o meu evento A seja 2 e o 4. Tá? Ocorreu 2 e o 4 aqui. Então, o evento A, número de casos favoráveis a A, quantos? 1, 2. Dividido pelo número de casos possíveis. Quantos casos possíveis? 6. Ok? Bom, essa é a definição frequentista, né? Definição clássica de probabilidade. Bom, dentro de probabilidade, eu capturei algumas informações que eu achei relevante para nós aqui da administração. A primeira coisa é nós sabermos que probabilidade é um número que está entre 0 e 1. Não é um número negativo, não pode ser um número maior do que 1. Então, é um número que está entre 0 e 1. A probabilidade do evento completo é 1. E a probabilidade do vazio é 0. Bom, então como é que eu faço a probabilidade da união? Bom, se essa interseção aqui, ela não for disjunta, ou seja, A inter B vazio, se ela não for disjunta, então quem é a probabilidade de A união B? É P de A mais P de B menos P de A inter B. Professora, por que que quando eles são disjuntos, então quem é a probabilidade de A união B? Bom, quando A inter B é vazio, então P de A união B é P de A mais P de B. Ok? Quando isso aqui ocorre, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Caso não seja, então P de A mais P de B menos P de A inter B. Bom, a outra informação é sobre o complementar. A probabilidade do complementar é 1 menos P de A. Por exemplo, no nosso exemplo lá, nós temos, jogar um dado, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Jogamos um dado. Digamos que o nosso evento A de interesse é a face 2, 4 e 6. Então, quem é P de A? Vamos usar a definição. P de A é o número de casos favoráveis ao evento A. No evento A, quantos casos favoráveis? 1, 2, 3. Dividido pelo número de casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, nós temos meio. Bom, então, quem é P do complementar? Ó, A é a face 2, 4 e 6. Quem é o complementar de A? São que faces? A face A. O evento A, perdão, é a face, são as faces 2, 4 e 6. Então, quem é o complementar da face A? Perdão, do evento A. 1, 3 e 5. Então, quem é P de A? Complementar. O exercício diz 1 menos P de A. Então, aqui é 1 menos. Quem é P de A? Nós já fizemos. P de A dá meio.
Então, o P de A complementar também é meio. É 1 menos P de A. Tá? A outra informação é sobre a probabilidade complementar. Tá vendo aqui, ó? P de A menos B é o complementar de B inter A. São os elementos que não estão em B. Então, como é que eu calculo P de A menos B? É P de A, que é um número, menos P de A inter B. Ok? E a outra informação é, se um conjunto está contido no outro, então a probabilidade desse conjunto que está dentro de B também continua sendo menor ou igual que P de B. Tá? Então, só lembrando, a título de conjuntos, foi só para a gente fazer uma revisão prévia lá do ensino médio, e as probabilidades são algumas questões que eu gostaria que vocês fixassem. Por exemplo, que a probabilidade é um número entre 0 e 1. A probabilidade do espaço amostral completo é 1, e a probabilidade do vazio é 0. Como é que eu calculo a probabilidade de A união B? Dessa forma. A, se A inter B for vazio, então P de A união B vai ser só P de A mais P de B. Ok? E o complementar? 1 menos o P de A. Muito bem. Essas informações são importantes para a gente poder calcular algumas contas em distribuições. Só que elas não vão ser utilizadas bem de forma efetiva, tá? Fiquem tranquilos. Que eu percebo que muitos alunos têm um receio enorme de estudar a probabilidade. Mas aqui na estatística, para administração, é a estatística. A probabilidade a gente vai utilizar, tá? Bom, vejamos. O exemplo 1. Só para esclarecer. Você tem, ó, qual a probabilidade de se tirar de um baralho normal, né? O baralho normal tem 52 cartas. Ok? Quantos naipes tem um baralho normal? Quantos? Digam para mim. Só o número. Quantos? Quantos naipes tem? Tem 2 naipes? 3? 4. Muito bem. 4 naipes. Quais são os naipes? 4 naipes. Quais são? Copas. Copas. Muito bem. Mais o quê? Posso trocar de caneta. Vou colocar vermelho. Nós temos copas. Tudo bem, coloquei vermelho. Nós temos copas. Quais os naipes? Ouros. Paus e espadas. Nós temos um baralho, 52 cartas, 4 naipes. Muito bem. Cada naipe tem quantas cartas? Cada naipe tem quantas cartas? 13. 13 cartas de copas, 13 cartas de ouros, 13 cartas de paus e 13 cartas de espadas. Excelente. Muito bem. Cada naipe tem quantas damas, valetes e rei? 4. Dama, rei, valete? 1 de cada. Muito bem, 1 de cada. Uma dama, um rei e um valete. Uma dama, um rei e valete, uma dama, um rei e valete, uma dama, um rei e valete. Excelente. Agora vamos analisar o problema. Eu tenho 52 cartas. Eu vou retirar, tá vendo? Qual a probabilidade de se tirar de um baralho normal de 52 cartas em um lance uma carta de copas? Bom, então quantos casos favoráveis nós temos a ser carta de copas? Vocês já disseram? Nós temos 13 cartas de copas. Então, o número de favoráveis de carta de copas, 13. Número de casos possíveis, 52. Muito bem. 13 sobre 52 é a probabilidade de ser de
copas. Uma dama... Bom, esse exemplo é só para a gente utilizar a definição de frequência, a definição de probabilidade, tá? Isso não vai ser cobrado na prova, não. Nem nos exercícios constam para vocês. É só para a gente poder fixar o que é a definição. Então, veja só. Dama ou valete? Eu pergunto, existe a possibilidade de uma carta ser de dama e, ao mesmo tempo, de valete? Sim ou não? Vamos lá? Existe a possibilidade de, ao mesmo tempo, uma única carta ser de dama e, ao mesmo tempo, ser de valete? Não existe. Muito bem, Lagoa Alegre. Muito bem, as outras. Cocal, muito bem, Guaribas. São João do Arraial. Perguntas anteriores. Cocal, Guaribas. Não existe. Currais, muito bem. Não existe. Então... damas e valete, se você calcular dama, interseção com valete, esse evento aqui é disjunto. Então, isso aqui é vazio. Era só para a gente recapitular o que é um evento, que são eventos disjuntos. Então, item B. Qual a probabilidade de extrairmos uma carta de damas ou valete? Aí, novamente. É o número de cartas favoráveis a ser de damas. Como o evento a interseção é vazio, então você vai fazer probabilidade de ser de dama, mais a probabilidade de ser de valete. Está vendo aqui, ó? É o número de casos favoráveis a serem de damas, mais o número de casos favoráveis a serem de valete. Quantas damas nós temos no baralho? 4. Quantos valetes? 4. Então, fica 4 mais 4, 8 sobre 52. Tá? O outro item. Um rei ou uma carta de paus. Pergunta. É possível que em uma carta seja de reis e de paus ao mesmo tempo? É possível? Ser de reis e paus ao mesmo tempo? É possível termos uma carta de reis e de paus ao mesmo tempo? Sim, é possível. Então, reis e paus não são disjuntos. Então, como é que eu calculo a probabilidade de ser de reis? Carta de reis ou de paus. Então, vai ser reis, união com carta de paus. Então, vai ser a probabilidade de ser de rei, mais a probabilidade de ser de carta de paus, menos a probabilidade de ser de reis e de paus, porque essa interseção não é vazio. Então, vamos lá. Quantos casos favoráveis nós temos a carta ser de reis? 4. Quantos casos favoráveis a serem de paus? 13. Quantas cartas são favoráveis a serem de reis e de paus ao mesmo tempo? 1. Então, eu tenho 4, 13, mais 1, dividido por 52. Simplifico isso, dá 4 sobre 13. Tá certo? Muito bem. Probabilidade condicional. Bom, na literatura, nós temos definição formal de probabilidade condicional e teorema de Bayes e por aí vai. Mas eu resolvi simplificar com um exemplo. Mesmo porque é um pouco extensa essa parte. Mas eu resolvi simplificar com esse exemplo. Nós temos, 50 pessoas, tá? 50 indivíduos. Tudo aqui são dados fictícios. E foram classificados esses 100 indivíduos quanto ao sexo e estado civil. O que a gente quer? Então, se for do sexo masculino, eu chamei de M, sexo feminino, eu nomeei de F. A pergunta é, qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso neste grupo, né, no grupo dos 100, ser do sexo masculino?
Então, quando vocês se depararem com uma tabela desse tipo, né, uma tabela de 2 entradas, veja que você tem a variável estado civil e sexo ao mesmo tempo. Então, como é que eu respondo a uma pergunta dessa? A primeira coisa é fazer a interpretação da tabela. Então, vamos lá. Essa casela aqui, ó, que tem o número 10, representa o quê? São indivíduos do sexo masculino que são solteiros. Então, nós temos 10 indivíduos do sexo masculino e solteiros, num grupo de 100. Ok? Posso parar agora? A gente vai dar uma pausazinha. Agora, nós vamos ver probabilidade condicional. Então, para eu resolver questões relacionadas à probabilidade condicional, eu tenho que primeiro entender a nossa tabelinha. Então, vejamos. Eu tenho uma tabela cujas variáveis são sexo e estado civil. Bom, eu tenho quantos indivíduos? Nós temos 100 indivíduos e vamos entender essa tabelinha. Nós temos, dos 100 indivíduos, 10 indivíduos são do sexo masculino e são solteiros. 41 são do sexo feminino e são casadas. E 9 são viúvas do sexo feminino. Ok? E assim sucessivamente. O que eu quero? Nós vamos responder a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso, neste grupo, ser do sexo masculino? E a outra, e se a pessoa escolhida ao acaso é solteira, qual a probabilidade de ser do sexo feminino? Essa aqui está mais voltada para o teorema de Bayes, que a gente não escreveu formalmente o que é o teorema. A gente vai falar através do nosso exemplo. Então, vamos responder essas duas perguntas. A primeira pergunta, qual a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso nesse grupo ser do sexo masculino? Então, eu vou lá. Do sexo masculino, quantos indivíduos nós temos? Nós temos 13. 10 solteiros, 12 casados e 13 viúvos. Então, número de casos favoráveis para o sexo masculino, aqui é um M, né? São 35 sobre 100. Se a pessoa é solteira, qual a probabilidade que seja do sexo feminino? Então, eu estou lá, eu quero saber, dado que é solteira, a probabilidade de ser do sexo feminino. Isso aqui é a probabilidade condicional. Então, é de ser do sexo feminino e ser solteira, sexo feminino e ser solteira. Qual é a probabilidade? 15 sobre 100. Está aqui. E a probabilidade de ser solteira? Eu coloquei casada, né? De ser solteira. A probabilidade de ser solteira é exatamente 25 sobre 100. Então, corrijam aqui. Então, a probabilidade de ser solteira, dado que é solteira, ser do sexo feminino. Então, dá 15 sobre 25. Bom, a variável aleatória. Houveram muitas perguntas lá no chat sobre essa interpretação do que é variável aleatória. Novamente, a variável aleatória é uma função que associa os elementos do espaço amostral a uns números real. Então, você tem, quando a variável tem resultados ou valores que tendem a variar de uma observação para outra em razão de fatores relacionados a uma chance, chama-se variável aleatória. Então, a variável aleatória, como eu havia falado, é uma função de valores numéricos, cujo valor é determinado por fatores de chances. Vejamos. Eleição do tipos. Lá na aula da unidade 2, já na plataforma, tem esse mesmo slide. Mas aí vamos ver o seguinte, ó, quais os tipos de variáveis aleatórias nós temos? Nós temos as discretas e as contínuas. As discretas tomam valores e podem ser contados. Por exemplo, número de carros. Eu vou associar o número de carros a uma variável aleatória com letra maiúscula. Então, o número de carros é discreta. O número de indivíduos que estão na sala, também discreta. Então, eu vou chamar, por exemplo, x. X é uma variável aleatória. A variável aleatória, por exemplo, o número de carros, o número de indivíduos, tá? Contínuo. Nós temos variáveis do tipo contínuo. É bem semelhante a dados do tipo
quantitativo contínuo. Toma um valor num determinado intervalo. Tá? Por exemplo, o peso de caixas de maçãs, a altura dos indivíduos, tempo de vida de um aparelho, isso são variáveis do tipo contínuo. Bom, variável aleatória discreta e distribuição de probabilidade. Como é que funciona? Eu tenho um espaço amostral. Né? Eu tenho um espaço amostral. O que eu quero? Associar com uma variável aleatória. A variável aleatória aqui, no caso, vai assumir valores. Então, por exemplo, lança-se uma moeda 3 vezes. X é a variável aleatória que conta o número de caras, tá vendo? Então, essa aqui é a minha X. O espaço amostral está aqui, é o Ezinho. Então, eu tenho 3 vezes, eu lanço a moeda. Quais elementos do espaço amostral? 3 caras, 2 caras dessa forma, 2 caras desta, 2 caras desta forma, 2 coroas e assim sucessivamente. Ou 3 coroas. Então, eu vou associar os elementos do espaço amostral a um número real. Tá? Então, eu vou contar o número de caras. Quantas caras? 3. Então, os valores que a variável x assume, 3, 2, 1 e 0. Ou seja, x igual a 0 quer dizer nenhuma cara. Quando é que ocorre nenhuma cara? Quando ocorre em todas as coroas. Quando é que ocorre em 2 caras? Quando ocorre somente uma coroa, dessa forma. Quando é que ocorre somente uma cara? Quando ocorrem 2 coroas. Então, x é a variável aleatória, número de caras. Bom, nós temos uma outra coisinha para a variável aleatória, semelhante ao que fizemos lá na unidade 1, que é a distribuição de frequência. No nosso caso aqui, como nós estamos com variável aleatória, é a distribuição de probabilidade. O que é isso? Eu vou associar os valores que a variável x assume, no caso 0, 1, 2 e 3, a sua respectiva probabilidade. Então, eu vou lá. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Quando é que x é 0? X é 0 quando ocorre todos os elementos são coroa. Então, qual é o número de casos favoráveis a todos os elementos serem coroas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos no espaço amostral. Então, número de casos favoráveis a termos somente 3 coroas. 1 num grupo de 8. Então, nós temos 1 sobre 8. Ok? Um outro seria assim, ó, probabilidade de x ser igual a 2. Bom, x só é igual a 2 quando ocorrem 2 coroas. 2 caras, né? Então, vai ser cara e desta forma. Então, x é igual a 2 quando ocorre esse evento, este ou este. Então, qual é a probabilidade disso aqui? Aí eu conto o número de casos favoráveis a isso aqui, ó, ocorrer pelo número de casos possíveis. Número de casos favoráveis, 1, 2, 3. Número de casos possíveis, 8. Então, a probabilidade de x ser igual a 2 é 3/8. E assim sucessivamente. Somando todas as probabilidades dá 1. Então, isso é a distribuição de probabilidade. Bom, lá na unidade 1, nós calculamos a média e a variância. Para a variável aleatória, também do tipo discreta ou contínua, nós também temos a média e a variância. Como é que eu calculo a média para a variável aleatória? A média para a variável aleatória é chamado de valor esperado, ou média de uma variável aleatória, ou esperança de uma variável aleatória. O que eu faço? É o E de x, que é o valor esperado da variável aleatória x. O que eu faço? Eu pego a probabilidade de cada um dos valores e multiplico pelo respectivo valor. Então, eu tenho a média. Como é que eu faço a variância? Eu pego o valor esperado, a esperança de x ao quadrado, menos a esperança total de x, elevo ao quadrado. Aí, eu tenho a variância. Como é que faz? Vamos lá fazer.
Bom, os valores que a variável x, no lançamento de 3 moedas, né, assume. Nós já vimos, ó, x pode ser 0, 1, 2 ou 3. Fizemos a distribuição de probabilidade. X igual a 0, x igual a 1, a 2 e a 3. Quero calcular o P de x igual a x vezes x. Então, eu tenho a média. Quais são os valores que a variável assume? 0, 1, 2 e 3. Qual a probabilidade de x ser igual a 0? 1/8. De ser igual a 1, 3/8. Ser igual a 3, 3/8 igual a 3, 1/8. Então, eu somo isso aqui tudo. 1,5 é a nossa média, é a nossa esperança. Como é que eu faço a variância? A variância eu preciso calcular o x ao quadrado. O x ao quadrado são esses valores aqui, ó. Então, eu faço 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vezes a probabilidade de x ser igual a 0. Probabilidade de x ser igual a 1. Vezes a probabilidade de x ser igual a 2. Vezes a probabilidade de x ser igual a 3. Faço essa conta e tenho o E de x ao quadrado. 3. Bom, mas a variância precisa que eu faça o quê? Essa diferença. Então, vai ficar 3 menos a média, que nós já calculamos, dá 0,75. Então, isso aqui é a variância para variáveis aleatórias. Algumas distribuições discretas. Bom, nós temos a distribuição Bernoulli, eu já havia comentado, né? Assume um de 2 valores, é do tipo sucesso e fracasso, 0 ou 1, sim ou não. E a probabilidade de sucesso geralmente é dada por P. Qual a função de probabilidade? Bom, a variável só assume 2 valores, ou é 1 ou é 0. A probabilidade de x é igual a 1. É a probabilidade de sucesso, o sucesso acontecer. Então, é P. E o contrário é 1 menos P. Então, na distribuição Bernoulli, a média é o próprio Pzinho, que é um número entre 0 e 1, e a variância vai ser dada por P vezes 1 menos P. Então, vejamos. A binomial, a próxima distribuição. A binomial, também eu já havia comentado, precisa de ensaios de Bernoulli. Então, cada ensaio de Bernoulli te produz uma nova binomial. Então, em cada ensaio de probabilidade de sucesso, é sempre a mesma. Isso é um critério para distribuição binomial. Os resultados dos ensaios são independentes uns dos outros. Então, quais são os valores que a variável x assume? Ela assume quaisquer valor discreto. 0, 1, 2, 3, 4. Esse K conta os sucessos. A gente vai fazer um exemplo, tá? Conta os sucessos. Como é que eu calculo a função de probabilidade da binomial? N tomado KK, P elevado ao número de sucesso, que é K, 1 menos P elevado a N menos K. N é o número de elementos. Tá? Então, a média para a distribuição binomial é NP e a variância é NP vezes 1 menos P. Essa é a distribuição binomial. A Poisson, a gente vai fazer um exemplo para cada uma delas. O que a Poisson faz? Também é uma variável do tipo discreta, a gente já havia comentado, né? Na primeira aula, que já está na plataforma. Descreve probabilidades do número de ocorrências no tempo ou no espaço. Se você quer, por exemplo, calcular o número de acidentes de trânsito em determinado cruzamento, então você vai modelar isso com uma Poisson, tá? Se você quiser calcular o número de chamadas que chegam a uma central telefônica, você vai utilizar uma Poisson. Então, como é que eu faço? A probabilidade de ocorrência no tempo e no espaço de observação para a ocorrência é modelada por uma Poisson. O número de ocorrência em qualquer intervalo independe do número de ocorrências em outro intervalo. Então, você vai fazer realmente contagem naquele intervalo que você determinou para observar. Como é que eu faço a conta da Poisson? A carinha da Poisson é essa aqui.
Então, aqui, K contra o número de observações no espaço de observação. Então, são números inteiros. 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, aqui vai ser lambda elevado a K sobre K fatorial vezes exponencial de menos lambda. Lambda é a média e a variância para uma distribuição binomial. Poisson, perdão. Então, lambda é a média, a variância para uma distribuição Poisson. Parece um pouco difícil, mas não é não, gente. É só continha. Como é que faz? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo para Bernoulli e binomial. Você tem um torno, ele inutiliza uma peça a cada 20 torneadas, tá? Pode ser algo cilíndrico que vai girando, tá? E a cada torneada ele inutiliza uma peça, é o chamado de torno. Então, qual a média a média e o desvio padrão de inúteis, de peças que são inutilizadas a cada 20 torneadas, né? Em 5.000 itens. Então, você tem um torno, ele inutiliza uma peça a cada 20 torneadas. Qual a média e o desvio de inúteis, de peças inúteis, em 5.000 itens? Qual a chance de uma amostra de 5 unidades ter 3 itens úteis? Então, vamos lá. Quem é a variável x? A variável x para nós vai ser a variável que conta o número de peças úteis. Então, x são o número de peças úteis. Como o torno inutiliza uma peça a cada 20 torneadas, então, em média, a cada torneada, teremos o quê? 1 sobre 20 de itens inutilizados. Tá? Então, seria P. Então, a probabilidade de termos itens inutilizados é 1 sobre 20. Muito bem. A pergunta agora. 1 sobre 20 é a probabilidade de termos peças inutilizadas. Então, o sucesso para nós são peças úteis. Então, 1 sobre 20, eu tenho que calcular a probabilidade de sucesso. Vai ser 1 menos 1 sobre 20. Agora, vejamos. A média em 5.000 itens. NP, 250 itens. Desvio padrão, tem lá na formulinha. Eu faço NP 1 menos P. Então, eu tenho 5.000. 1 sobre 20, 19 sobre 20, que veio dessa conta, dá 45, dá 15,4. É o nosso desvio, tá? A média, já foi feito, aqui, ó, 250 itens. Agora aqui, ó, qual a chance de uma amostra de 5 unidades ter 3 úteis? Então, N vai ser 5, e o nosso casinho vai ser 3. Então, como é que eu faço essa conta? Então, 5 tomado 3 a 3. Vocês vão fazer assim, 5 fatorial sobre 3 menos 5 menos 3 fatorial, tá? 0,95 elevado a 3 e 0,05 elevado a 2. Aqui é 1 menos 1 sobre P, e aqui é 1 sobre 20, perdão, aqui é 20. Aqui, 5 fatorial sobre 3, 5 menos 3 fatorial. Aqui é 0,95, que é 1 menos 1 sobre 20, e aqui é o 1 sobre 20. Tá ok? Então, a probabilidade de em 5 itens termos 3 peças úteis é de 0,0214. Poisson. Ó, se no aeroporto AB aterrissam em média 6 aviões por hora, qual a probabilidade de que em 1h30, tá? 1h30, cheguem só 3 aviões, no máximo 5? Bom,
Se chegam 6 aviões por hora, então em 1h30, espera-se que, em média, chegam o quê? 6 vezes 1,5, 9 aviões. Tá? 1h30, 9 aviões. Bom, só 3 aviões. Então, X é o número de aviões que aterrissam no aeroporto AB. X igual a 3, que é o que ele pede, ó. Aí eu uso a distribuição de Poisson. Lambda elevado a K sobre K fatorial exponencial de menos lambda. Quem é o nosso lambda? 9, porque é em 1h30. 9 elevado a 3, que é o nosso K. 3 fatorial exponencial de menos 9. Dá essa continha aqui. Ok? Item B. No máximo 5 aviões. Para acontecerem no máximo 5, então é porque ocorrem. Podem ocorrer nenhum, somente 1, 2, 3, 4 e 5. No máximo 5. Então, podem ocorrer até 5 aviões. Então, para cada um deles, eu calculo a probabilidade. X igual a 0, está aqui. X1 está aqui. X2. E assim sucessivamente. Eu coloquei em evidência a exponencial de menos 9. Faço essa continha e acho esse número aqui, ó, 0,1157. Então, no máximo, 5 aviões dá 0,1157. Bom, para variáveis do tipo contínuo. Nós temos a uniforme, que vocês vão dar uma lidinha na outra aula, né, que tem na plataforma. Eu falei sobre a variável contínua do tipo uniforme. Então, a média é a amplitude do intervalo, é o limite superior do intervalo mais o limite inferior, dividido por 2. E a variância é dividido por 12. E o nosso foco principal vai ser na distribuição normal. Vejam que ela tem essa estrutura muito estranha, tá? Mas aí a gente vai utilizar a tabela da distribuição normal. Vejamos. Novamente, a distribuição normal é forma de sino. Desse lado aqui, ó, gente, na horizontal, estão os valores da distribuição normal. Os quantis, os valores Z, os valores X, tá? E para cada estrutura de média e desvio, você vai ter uma normal. Então, qual é o interesse? O interesse aqui é padronizar. Então, você vai ter que proceder com a padronização. Como é que eu faço a padronização? Eu identifico no meu problema qual é a variável X. É um valor arbitrário. Então, eu faço X menos a média dessa distribuição de X aqui, dividido pelo desvio padrão. Tá? Aqui tem até um exemplo. A média para esse grupo aqui, ó, é 30, o desvio é 2, o ponto observado X é 35. Então, eu faço 35 menos 30, divido por 2. Dá isso aqui, ó, 2,5. Outro, eu faço 22 menos 25 e divido por 8. Tá aqui. Então, 2,5 está na escala padronizada. O 35 está na escala real. Então, eu padronizo dessa forma. Então, só para a gente visualizar. Por exemplo, se você tem uma distribuição, uma X qualquer, você identificou a média no seu problema. É uma média de 100. Então, X tem média 100 e tem variância 64. Então, para que eu possa padronizar essa distribuição, eu tenho que fazer X menos a média, que no caso é 100, e o desvio aqui, que no caso é raiz de 64. Então, o ponto 100 na escala efetiva está aqui, e na escala padronizada corresponde ao 0. Tá bom? Então, aqui nós temos os valores da X, e aqui nós temos os valores da Z. Bom, então, quando a gente padroniza da X para Z,
Essa Z agora tem uma normal com média 0 e variância 1. Para encontrar esses valores aqui, novamente, eu já havia falado. E tem tem um vídeo explicando como usar a tabela da distribuição normal. Bom, calculando algumas probabilidades. Aqui você tem só a indicação da região. Então, probabilidade Z é uma normal 0,1. Menor que menos 1. Então, a região de interesse é essa. Esses valores estão padronizados. Z maior do que 1. Nosso interesse é nessa região. E esses valores aqui também estão padronizados. E o outro interesse é a região entre menos 1 e 1, que é essa aqui. E, novamente, os nossos valores estão padronizados. Eu vou encontrar isso na tabela da distribuição normal. Que é essa tabelinha aqui. Essa tabela só fornece valores entre 0 e Z crítico, que é essa região aqui. Então, vocês terão que dar uma olhada novamente em alguns vídeos que eu deixei explicando como utiliza a tabela da distribuição normal padrão. Então, muito cuidado. Quando vocês quiserem, por exemplo, calcular uma região desse tipo, tá? Você tem que lembrar o quê? Utilizando essa tabela só te dá esse valor aqui, tá? Então, se o seu interesse é na região vermelho, você tem que fazer o quê? Você pode fazer meio menos essa região em amarelo. Aí te solta esse valor. Essa região em amarelo, os valores se encontram aqui na tabelinha. Esses valores aqui, ó, esses pequenininhos aqui, estão aqui, ó. Tá? Então, deixa eu fazer por exemplo, o nosso interesse aqui é nessa região aqui. Vamos marcar, por exemplo, o ponto 2,22, que é esse pontinho aqui. Aqui, obviamente, é 0. Novamente, a tabela fornece este. Então, eu vou atrás do amarelo. 2,22. Está aqui, ó. 0,48678. Então, eu vou fazer 0,5, que é o completo, menos o amarelo. 0,48679. Tá? Quando você faz isso, você vai ter a região em vermelho. Muito bem. Bom, eu fiz para menos 1. E vamos lá à aplicação. Você tem assim, ó, uma pesquisa no PSHC, é um hospital, né? Indicou que seus pacientes apresentavam, em média, 212 miligramas de colesterol por 100 ml de plasma sanguíneo, com desvio padrão de 16 miligramas. Tá aqui. Então, eu tenho todas as informações. Eu tenho X vai ser quem? Vai ser o colesterol, nível de colesterol. Tá? Bom, eu posso chamar de X nível de colesterol, mas eu escrevi colesterol. O que eu tenho? Eu tenho uma média. Eu já tenho, ó, uma média X barra da minha média, né? Da minha amostra, perdão, 212. E tenho o desvio padrão, que é 16. Qual é a pergunta? Qual a chance de o próximo paciente ter colesterol entre? Então, ter colesterol entre é isso aqui, ó. É calcular a probabilidade de colesterol ser maior ou igual que 235 e menor ou igual que 245. O que eu tenho que fazer? Observar que 245
e 235 está na escala real. Eu vou ter que padronizar. Como é que eu padronizo? Eu chamei aqui, ó, de Z1. Eu tenho a média, tá vendo, ó? 212. Então, eu faço 235, que é esse elemento aqui, menos 212, que é a média, que é fornecida no problema, e divido pelo desvio. Dá 1,44. E calculo também Z2. 245 na escala real, vou padronizar, 2,06. Bom, aí eu fiz escala real, padronizei. Quando eu padronizo, esse colesterol aqui, que era a nossa variável X, passa a ser a nossa variável normal padrão, com média 0 e variância 1. Então, quem é Z1? Z1 para nós é 1,44, que está na escala padronizada. E quem é o Z2? 2,02, que está na escala também padronizada. Vou em busca desses valores na tabela da distribuição normal. Vamos lá. Então, como é que ficou? Eu quero essa região. Aqui é 0. Aqui 1,44. E aqui 2,06. Eu quero esta região aqui, certo? Aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a probabilidade de, já que a minha tabela só fornece esses valores de 0 a Z, eu tenho que pegar a probabilidade daqui até 2,06, perdão. Então, vai de 0 a 2,06, menos o que está em excesso. O que está em excesso, eu vou colocar de azul. O que está em excesso é isso aqui, ó. Que vai de onde? Do 0 a 1,44. Então, eu vou procurar esses valores na tabela. 2,06 e 1,44. Tá aqui. 1,44. Na primeira coluna da tabela, tá aqui, ó. Com o 4. 1,44. Dá esse valor. 0,42507. E o último é 2,0 com 6. 0,48030. Tá? Aí, faço essa conta, né? Peguei os valores da tabela da distribuição normal a Z. E a probabilidade de termos os indivíduos com colesterol entre 235 e 245. É 0,05523. Tá certo? Bom, essa foi a nossa primeira aula da unidade 1 e 2. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.